Olá! Embora as questões orçamentárias estejam disponíveis no Conselho do Campus, haja informações no portal da Transparência, a gente considerou que seria importante a comunidade conhecer um pouquinho melhor como é esse recurso que está disponível. Então eu fiz essa pequena apresentação, é uma apresentação simples, ela não entra em maiores detalhes, mas ela permite que cada aluno, cada professor, cada técnico administrativo saiba com tranquilidade qual é a destinação do nosso recurso orçamentário. Nesse primeiro slide, a gente tem as principais despesas, as três principais despesas do campus. Como é possível perceber, a principal despesa do campus tem relação com os contratos continuados. O que são esses contratos continuados? É o pagamento da segurança, o pagamento da limpeza, manutenção de elevador. Isso tudo representa 44% da nossa despesa. Depois a gente tem ali em vermelho 25% para assistência estudantil. O valor da assistência estudantil é proporcional ao número de alunos do campus. E em verde a gente tem os valores, o percentual relativo a água, luz e telefone. A gente gasta 19% do nosso orçamento com água, luz e telefone. Esse gráfico é importante porque a gente pode perceber que tanto a despesa que está em azul quanto a despesa que está em verde ocupam um espaço muito grande e deveríamos fazer um esforço para diminuir essas despesas. Este mesmo gráfico está representado nessa figura com os valores. Então, qual é o valor desses contratos continuados de vigilância, limpeza, manutenção de elevador, manutenção de ar-condicionado? Esses contratos representam R$ 2.365.423, um valor bem considerável. Em termos de assistência estudantil, a gente gasta R$ 1.366.808. E em verde, a gente pode ver que o gasto com água, luz e telefone é de R$ 1 milhão aproximadamente. Então, temos de fazer algum esforço para reduzir esse R$ 1 milhão e para reduzir aqueles R$ 2 milhões em azul. Por quê? Porque a diminuição desses valores certamente reverterá num aumento de investimento em educação, em ensino, pesquisa e extensão. Nessa imagem a gente tem uma descrição mais detalhada dos gastos com a administração do campus. Então, nas barras horizontais a gente pode ver. E a gente pode ver embaixo na tabela cada um dos gastos com a administração. Então, a divulgação dos processos seletivos, a gente tem uma previsão de R$ 10 mil, a gente tem uma previsão de passagens e diárias no valor de R$ 30 mil. Infelizmente, a estrutura multicamp faz com que haja muitas reuniões em Bento Gonçalves, por exemplo, e nós precisamos pagar diárias para os servidores que viajam para lá. A gente tem uma previsão de R$ 80 mil aproximadamente para material de consumo, que fica lá no almoxarifado, que ao longo do ano é retirado. A gente tem uma previsão de R$ 100 mil para capacitação dos servidores, ou mais R$ 100 mil para serviços de pessoas físicas. Isso são, na verdade, por exemplo, a questão da portaria, né, alguma eventual contratação para algum serviço de curto prazo. Novamente ali aparece então água, luz e telefone no valor de R$ 1 milhão e os contratos continuados de aproximadamente R$ 2 milhões. Se formos olhar as despesas com extensão, nós temos duas despesas básicas com extensão, que são o recurso para o edital PAEX e o recurso para o edital PIBEX, que são recursos para compras de material e para bolsistas. Então, aquele valor de R$ 60 mil marcado como edital PIBEX corresponde às bolsas de alunos que participam de projetos de extensão. Além desses valores, ainda há uma pequena previsão de recursos extra-orçamentários, mas é pequena essa previsão ainda, pretendemos aumentar.
Em relação à pesquisa, em vez de 2 despesas básicas, a gente tem 3. As bolsas, também no valor de R$60 mil. O recurso que a gente chama de AIPCT, no valor de R$40 mil, que na verdade corresponde de novo a um recurso financeiro para compra de materiais que vão ser utilizados em pesquisa, então são compras de pequeno montante, né? E a gente ainda tem R$20 mil para participação em eventos. Então, quando professores, às vezes alunos, precisam ir a algum evento ou apresentar um trabalho, é possível repartir esse recurso financeiro. Evidentemente que R$20 mil é um recurso pequeno para a ida em eventos, mas é o que nós temos no nosso orçamento. Se a gente for analisar as despesas com ensino, a gente vai ver que a gente tem a questão das visitas técnicas, das bolsas de tutoria, do material de consumo para as aulas, das bolsas de monitoria e da assistência estudantil. O maior valor, evidentemente, é com a assistência estudantil, né, que é um valor que passa de R$1 milhão, chega a R$1.366.000, mas a gente pode investir também R$45 mil em bolsas de monitoria, 34 mil em material de consumo para as aulas, 15 mil para bolsa de tutoria e 10.500 para visitas técnicas. Por último, esse gráfico mostra a distribuição entre as áreas, o que eu chamei de área aqui, né? Administração, ensino, pesquisa e extensão. A gente pode perceber que o nosso grande gasto é na manutenção deste nosso prédio, dos materiais de consumo, enfim. A gente gasta 69% do nosso recurso financeiro na administração, 27% no ensino, 2% na pesquisa e 2% na extensão. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para a comunidade conhecer os valores e ao longo dos meses nós vamos divulgar sempre os gastos que são realizados com cada item, com compras, enfim, como o dinheiro foi investido.